Olá! Tava Que escutando? coisa boa lhe ver. Ai, querida, eu também. Tô te vendo bem, estou te ouvindo bem. Que bom. Que E mar... você? Também, tudo certinho. Eu fiquei pensando antes de entrar aqui, né? A primeira Sim. vez que eu te vi, Carol, assim, para mim foi uma imagem, minha filha, assim, marcante, porque você, para mim, né, primeira vez que eu te vi, a sua voz não correspondia à sua doçura, entendeu? Porque você tem uma maneira de se comportar, uma mulher que tem um estereótipo muito comum, né? Assim como eu, nós temos aparências muito normativas, assim, né? É muito comum a nossa aparência. E aí, quando você falou que eu vi aquela força, assim, a força que você trouxe, o que você acredita, né? Eu fiquei muito impactada, assim. Fora que vem essa força junto com esse sotaque, né? Que é um negócio que parece que tudo tem uma dimensão muito maior, né? Impressionante, assim. Eu E fiquei a gente lembrando se disso. identifica com isso, a gente se identifica com essa energia que vem da nossa fala, da nossa identidade. E eu acho que naquela noite que eu te conheci, eu estava muito feliz naquela proposta, assim, de estar conversando com novas mulheres e levando um recado, uma mensagem que eu venho levando há muitos anos. Especialmente depois da maternidade, né? Onde tantas coisas mudaram e foram ressignificadas na minha vida. Mas deixa eu fazer um Ah, adendo. Eu tô olhando ali para o lado da sua tela e tô vendo Simoninha, meu amor. ai, E amiga. eu tô nesse processo também, né? Sim. Revisitando, lendo a primeira etapa, revisitando outras e como esse livro ele tem sido especial para mim. Como ele tem sido especial, tem me ensinado muito e trazido um calor assim no meu coração muito grande para alguns pensamentos e direcionamentos. Eu não sei como é para você, mas para mim está sendo incrível. É, para mim também é um livro que eu não consegui ler todo, mas ele funciona meio como uma bíblia, assim, né? Para mim, sabe? É um processo que eu venho também há algum tempo percebendo que eu precisava me letrar sobre o que é ser mulher, né? Porque compreender a história faz com que eu também me perceba, né? Sabe, assim, melhor. Eu sou mãe de uma menina, né, de 15 anos e um garoto de 11. Ainda me sinto ainda mais responsável em ter esse letramento para poder educar dois seres humanos mais conscientes, né, Carol? Acho que a gente tem essa função, né? Mas é uma Uma grande leitura responsabilidade, sem bem dúvida. importante, assim como outras, enfim. Mas eu queria que você começasse a falar um pouco quem é você, sem você falar o que você faz. Me conte um pouco. Olha, eu sou uma mulher que amo me expressar, amo está em comunicação de várias formas. Então, sem falar o que eu faço, mas de fato eu faço e eu vivo a comunicação. É interessante isso, né? Eu estou num processo de mudança, estou saindo de Recife no início do ano que vem, eu vou casar. Ah, E é uma parabéns. novidade aqui, né? Primeira mão. E assim, com Uau. 41 anos, tendo essa escolha muito consciente, eu vejo mulheres muito jovens casando e não há problema, né? A gente tem, Sim. graças a Deus, hoje um mundo repleto de possibilidades, mas eu escolhi casar aos 41 anos, depois de uma maternidade, depois de enfrentar, assim, e atravessar vários desafios e com muita consciência. Então, eu tô aqui. Tô em São Caetano hoje, estou aqui com esse frio, né? Você, assim, É, já com a roupinha mais leve, sim, eu já sim. passando um frio danado, nordestina aqui em São Paulo tem dessas coisas, mas eu desci com a minha filha, trazendo aqui, né? Voltando para a tua pergunta, eu desci com a minha filha para que ela pudesse conhecer o território, assim, o condomínio. E como é gostoso ver que essa minha forma também de maternar aproxima pessoas da minha filha também. Então, as amigas dela se sentindo confortáveis com a minha presença, porque eu ainda estou conhecendo isso aqui. Elas já são, assim, dominam o Você território, já se vão para mudou? assim.
Foi isso? Ainda não, a gente está aqui Ah, passando férias. Tá sei. aqui tá fazendo uma adaptação, vendo Uhum. escola, enfim, a gente se entendendo aqui com essa nova proposta, né? Ela vai terminar o ano letivo em Recife, mas a gente vem para cá no início do ano que vem. Então, assim, é muito Sim. legal ver que essa comunicação, ela realmente ela traz uma liga com gente de todas as idades e todas as tribos, Uhum. que as amigas da minha filha falam, ô tia, mas pode ficar aqui com a gente gosta de você, né? Porque eu me comunico, eu brinco. Então, eu sou essa pessoa da comunicação, da alegria, sobretudo. Eu gosto de deixar o perfume por onde eu passo. Dá para Então, eu sentir. acho que quando a gente se conheceu ali, a gente teve um match, uma ligação assim muito poderosa. Eu acho que tem muito a ver, eu acredito que tem muito a ver com o que a gente traz do nosso coração. E essa doçura que você Uhum. identificou e trouxe aqui na abertura do nosso momento, ela sim é uma verdade, porque ao mesmo tempo que eu tenho essa doçura, que eu tenho leveza, eu também conheço a minha identidade, eu defendo o meu posicionamento no mundo. E acho muito importante que a gente possa fazer isso, levar isso para a sociedade e a gente começa a fazer isso dentro de casa, com os nossos filhos, com as nossas crias. Então, ter essa oportunidade de estar vendo, né, a identificação e construindo novas relações em um outro lugar, em uma outra região, em um outro território, diz muito de quem eu sou. Porque eu já morei em muitos lugares. Eu já morei no Rio de Janeiro, já passei temporada no Canadá, em Buenos Aires, já morei aqui em São Paulo e tive que voltar por conta da pandemia, que foi uma loucura para todo mundo. Já Uhum. passei temporada em Fortaleza, então tem essa característica da camaleoa, da Sei. mulher que se adapta, que faz assim, do limão à limonada e que gosta muito de viver. Eu amo viver. Então, amo viver com comunicação, com alegria, com identidade e trazendo muito, ó, Jana, essa coisa do, poxa, o que eu gosto para mim, eu quero levar para o outro. Eu quero provocar essa experiência no outro. Teve Sim. um vídeo, Hum. resumindo aqui na tua pergunta, que eu encontrei recentemente quando Maria Vida estava bebê e eu estava Qual o nome levando a dela? minha filha. Hã? Maria Qual o nome? Vida. Maria Vida? Maria Vida, é. Uau! Que Não, lindo. não é apelido, é nome, assim, do Sim. registro de batismo mesmo, enfim. E é um nome que todo mundo pergunta, mas é isso mesmo? É. E aí depois, em outro momento, eu conto a história dela também, que esse nome tinha que ser dela. A maternidade já chegou chegando, quando na minha gravidez eu descobri que eu tinha contraído um vírus muito grave, corta e volta Qual a para essa idade dela, parte. Carol? Aí vai fazer 11 anos em outubro. Ah, eu também tenho. 10 aninhos hoje. É bem parecido com a idade É, do teu rapaz, exatamente. né? É, E Romilda. aí, vendo esse vídeo, quando ela era bebê e estava aqui no Canguru, assim comigo, eu Aham. levando ela para um movimento social lá em Recife, de mães de filhos raros. E eu falava assim, e é tão emocionante ver, né, o que eu falei para minha filha há anos atrás, sendo guia da educação que eu venho trazendo assim para ela, com falhas, com erros, mas também com Uhum. acertos. E de dizer Sim. assim, se tem uma das coisas que eu quero ensinar para minha filha é que ela tenha capacidade de resolver as suas coisas, que ela tenha capacidade criativa de transformar problema em solução e não ser uma apaixonada por problemas, sabe? Ah, Mas por solução. sim, Então sim. isso é muito e eu, poxa, que legal, eu estou sendo fiel a uma coisa que eu acreditei há praticamente 10 anos É, atrás e que isso tem norteado o processo da minha orientação, do meu processo de maternar, sabe? E eu trago isso também, que eu gostaria muito que minha filha ela fizesse com os outros o que ela gostaria de receber para si. Então, isso também tem sido uma máxima, e de estar atenta ao sim. impacto, né, do outro na sociedade, que a humanidade é muito grande e vai muito além do nosso umbigo, sabe? De ter essa Sim. capacidade de enxergar no outro. Então, assim, eu acho que essas premissas têm sido norteadoras na educação de Maria Vida, e eu me sinto feliz, mas também, assim, pipoco, sou uma chaleira, uma panela de pressão, muitas vezes, e mãe solo que traz muitos desafios. É interessante você falar, né? Algumas coisas que você disse que me tocaram. Primeiro, você poder reconhecer o que você já construiu na relação com ela, né? Porque geralmente a maternidade a gente fala de muita culpa. E eu vejo você trazendo assim um entusiasmo de perceber
que você já tem uma menina em que você consegue ver algo que é fruto da sua batalha, do seu exemplo. É muito, muito bonito isso, né? Provavelmente ela deve sentir isso. Porque a culpa também, para a criança, eu acho que é muito pesado quando ela carrega uma mãe que sente culpa, entende? Fica uma Perfeito, coisa perfeito. muito pesada, uma necessidade de dizer, não, você não errou, eu tô aqui, tá tudo bem. E aí, quando você reconhece tudo isso, assim, eu acho muito, muito, muito bonito, assim, muito especial, muito legal. É um exercício, Orjana, porque eu também já estive nesse lugar de muita culpa, Uhum. de estar tentando garimpar para encontrar mais falhas do que eu Sei, via a sei, olho nu. Então, assim, eu já tive nesse lugar também e já. hoje eu tenho. Quando Maria Vida vem e fala, mamãe, você é a melhor mãe do mundo, a mãe perfeita, eu digo, alto lá. Veja só, eu sou uma mãe que sou massa. Mas também tem dias que eu não tô tão massa assim, não tô Sim, tão legal assim. E eu acho que isso faz parte de poder conversar, abrir o jogo para minha filha. Ó, filha, hoje mamãe tá com dois quentes e um fervendo, tá cheio de contrato de contrato para ler, de coisas para assinar, de conteúdo para produzir. Hoje eu tô precisando que o meu nome, que é tão doce na sua boca, mãe, 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 o dia inteiro, ele fique um pouco mais equilibrado. E é muito difícil, porque a gente tem sim. uma comunicação e uma conexão muito direta, assim, Uhum. e a gente já passou por várias fases de morarmos, eu e ela apenas, de passar uma temporada, e assim, ela sempre teve eu sempre tive essa cocriação junto com os meus pais também, que estiveram presentes como rede de apoio ativa desde o princípio. Eu sou separada do pai de Maria Vida desde que ela tinha 8 meses. Então, Sim. assim, já tive muitos modelos, inclusive ensaiar já essa vinda para cá, para São Paulo, em 2019, já com um emprego, com um contrato, Uhum. com tudo isso. Pensei o apartamento todo para nós duas e veio a pandemia e foi aqui sonhos reprogramados. Eu não vou dizer Sei. sonhos rasgados, né? Sonhos reprogramados e agora a gente está tendo a oportunidade de voltar. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a gente já teve inúmeras situações de Maria Vida morrer de saudade de mim e eu dela, de viver ausências pelo trabalho, Sei. sabe? E de Maria Vida perceber que assim, o meu trabalho me realiza muito. Eu sou muito feliz com o meu trabalho. Hoje eu consigo viver do que eu faço, que é a comunicação, que é levar essa mensagem para a humanidade, trazendo nessa reflexão sobre o capital feminino, a importância do ser mulher e do tratar isso com muito mais valor do que, de fato, a sociedade Uhum. trata. Entendo. Então, assim, eu acho que Maria Vida, ela tem essa relação comigo, mas eu consigo também dizer, poxa, eu sou humana, eu falho, eu erro, eu preciso melhorar nisso. Eu tive um dia desse, Orjana, que Hum. precisei estudar sobre como falar com a minha filha, sobre o processo de sexualidade, de estar desenvolvendo, vendo, né? Sei. Tudo se desenvolver, o corpo mudando. Eu não sabia falar sobre isso. Na minha época, acho que nas nossas épocas, né, os processos eram, as relações eram mais distanciadas em relação a alguns temas, Uhum. muito tabu. E aí eu busquei aprender. Ou seja, eu não nasci sabendo. Eu preciso aprender. E é outra coisa muito importante que a gente precisa estar atento quando se trata de criação de filhos é ensinar os nossos filhos a aprender. Aprender a aprender. Ter humildade. Então, eu Sim. acho que esse processo, ele tem sido muito bonito, com muitas dores também, porque me sinto muito esgotada, sim, da maternidade solo. Só esse Imagino. processo agora de mudança para outro lugar, reprogramar toda a vida, não só minha, mas a dela, é muito desafiador, viu? Precisa Sim. ter um propósito muito, muito bonito. É uma. Viver uma maternidade solo hoje é a realidade da maioria das mulheres que a gente tem hoje no Brasil, né, Carol? E quando você fala que ela precisou lidar com a sua ausência, né? Eu imagino que isso ter sido difícil para as duas, mas eu fico pensando como também é muito bom ter uma mãe que faz algo que ama, né? Esses dias eu escutei uma mulher que eu acho que ela é gerente de marketing do Meta, de um podcast, ela falando que na pandemia o filho ficava chamando ela para brincar e ela entrando numa reunião, e que ela olhou para o filho e falou para ele: Então, eu tô indo para uma reunião muito legal, filho, eu vou ficar com você um pouco, mas quando eu entrar naquela sala, eu tô indo fazer algo que eu amo, sabe? Assim, isso enche os meus olhos de alegria e tal. Ela disse.
Nem sempre as reuniões são legais, mas essa em especial agora, eu tô indo porque eu quero muito. E na maior parte do tempo o trabalho é aquilo que ela gosta de fazer, né? Que também não é uma realidade para muitas pessoas, né? Mas mesmo Sim, assim, quando o trabalho te traz uma vida boa, ou quando o trabalho te preenche, também é algo importante, né? Independente de você gostar, sim. né? De você ter essa possibilidade. Aí eu fiquei pensando como isso é bom também para ela, né? E eu me lembro que a minha filha, quando eu comecei esse projeto Nem Só de Mãe Viver Mulher, foi quando eu comecei a perceber que como é que a gente pode existir para além dos papéis que a gente é tão cobrada, né? A maternidade é um deles. Quando você não é mãe, você é cobrada porque você não é. Quando você é, você tem que performar também, né? E eu me lembro que quando ela percebeu, que eu não sabia que ela tinha percebido, quando eu comecei a olhar mais para mim e me deslocar e ter mais cuidado com o que realmente me fazia bem, um dia a gente estava conversando sobre alguma coisa, ela falou assim, mãe, eu me sinto tão aliviada. Você tirou um peso de mim, assim, de perceber que você tem outros anseios que não só o meu. Ela não usou essas palavras, né? Mas eu me lembro que ela falou assim: eu me sinto até grande quando eu vejo você fazendo as suas coisas, você gosta de sair com as suas amigas, de viajar, sabe? E eu lidando na época com uma certa culpa, né, de viajando a trabalho, buscando ter um tempo para mim. Eu comecei a perceber que eu gostava de ficar só. E a maternidade, ela dá muito pouco espaço para isso, né? Então, às vezes eu saía para algum lugar, dormia na casa da minha mãe, deixava eles com o pai, porque eu precisava respirar um pouco para depois encontrá-los, sabe? Da melhor forma É, possível, né? Reequilibrada, exato, né? exato, Reequalizada, sem dúvida. E que exatamente. massa isso, de ter a percepção da tua filha que você está feliz e está bem, que você precisa disso. E que Sim. bom, e que está, não é tudo bem, não está tudo ótimo, isso faz Caramba. parte da A gente tem que vida. Uma naturalizar mãe isso, né? naturalizar esse processo de existir, porque mãe, gente, antes de ser mãe, eu engravidei com 29 e tive Maria Vida com 30. Eu era uma mulher que amava as minhas amigas, amava ler, amava ir para o cinema, viajava e eu não sabia, minha mala sempre estava pronta, ó, Jana. Sempre! Sempre estava pronta para o próximo destino. Então, veja, a minha filha, ela precisa entender e encontrar a minha autenticidade também. Se eu for uma mulher, não, eu não posso falar isso aqui porque isso faz parte do meu passado. Minha filha não pode saber. Não, eu converso com a minha filha sobre várias coisas que eu Eu fiz. também. É claro, com responsabilidade, né, Sim. trazendo, pontuando as coisas, mas que também eu também fui um ser humano, uma criança que fiz, né, fiz minhas maluquices, que tive meus rompantes e que Sim. fui virando adolescente e me tornando uma mulher que gosta de viver e que não gosta de perder oportunidades. Oportunidades é assim, claro que tem oportunidade que a gente passa longe, que quando é algo que não presta, é algo duvidoso, com quem a gente, né, não tem confiança, são várias Sim. situações. Mas eu acho que trazer a história que eu vivi, por exemplo, no Rio de Janeiro, quando me formei em jornalismo e 14 dias depois eu peguei a malinha e fui morar fora, então, assim, trazer Ah, isso, Carol. como eu descobri, eu costumo dizer, em rodas de boteco, em rodas de família, assim, conversando com a família do meu noivo, em tudo isso, como eu me descobri quando eu fui morar só. É. Quando eu tive essa oportunidade de dizer, eita, agora o dinheiro sou eu quem administro, agora eu que preciso fazer isso, agora sou eu quem lava as minhas roupas, sou eu que faço tudo da minha vida. Uhum. Então, como isso trouxe dores e de sabores também, e muitas delícias, sabe? Então, trazer essa vida real. E eu não me desconecto com essa. Quando eu sei que eu tenho um próximo destino, E eu fui. É mais. essa pulsão de Fala. vida, né, que você falou, né, de estar ali, pegar a oportunidade e se jogar, né? E se jogar. Então, às vezes, quando eu vejo. Sabe uma coisa que me chocou? Eu estava no ano passado num festival, eu não sei se era o Festival de Artes ou o Talent Show do colégio dela, e Ah, teve uma oportunidade de todos se apresentarem, meninos, meninas, todo mundo, e no final abriu-se uma grande roda, como se fosse fazer uma ciranda, uma brincadeira assim, bem regional do aham, Nordeste, nessa coisa da ciranda. E aí a roda ficou livre, Orjana. Para quem quisesse entrar, se uhum. expressar da forma, ou pulando, ou dançando, ou puxando um amigo. Interessantíssimo que quem foi de cara foram os meninos. As meninas
tímidas, como se estivessem pedindo licença, sabe? sei. Esperando a permissão. Eu olhei assim para a cara de Maria Vida, aí ela, vou fazer o quê? Você faz qualquer coisa, mexe o cabelo, pula de um lado para o outro, mas não perde a oportunidade de É, ocupar um lugar que é seu. é Que sim. os meninos entraram numa cara e numa coragem para fazer nada, para fazer aquela brincadeira. E não precisa ter muito o que fazer naquele momento. Era um momento Sim, leve, de descontração, mas como mostra a nossa sociedade. sim. Como as meninas, as garotas esperam a permissão para sentar, para pegar o seu lugar à mesa. E os meninos, É, eles vão com a cara e com a coragem, às vezes não sabem nem o que está fazendo, mas estão ali, cheios de si. Então, aquele momento foi muito significativo para mim, que não foi só a minha filha que quis deixar a oportunidade passar. sim. Várias outras garotas e os meninos tomando conta da cena. Assim como acontece no ginásio, na quadra, que eles tomam conta do futebol, mesmo muitas meninas querendo jogar bola também. Então, eu ensino e tento mostrar muito isso. Que precisa ter essa sede de vida, que precisa, dentro da Essa, identidade dela, e pegar as oportunidades. Que as oportunidades, muitas vezes, elas vão e é, não e, voltam. e tem uma coisa estrutural, né? Que quando você fala de Simone de Beauvoir, né? Desse livro, dessa estrutura Sim. patriarcal que condiciona as meninas a não ter essa pulsão, né? Isso me lembrou de um livro que eu li, que é A Indomável, da Glennon Doyle, que ela é uma americana que se separou e casou com uma mulher, e ela fala em um dado momento do livro que ela chega na sala e tá o filho com os amigos e a filha com as amigas. E ela pergunta o que que eles querem comer, que ela vai estar fazendo uma comida e tal. E aí os meninos, cada um já vai falando o que quer. A filha olha para todas as meninas primeiro para ver o que aquelas meninas querem, para depois dizer o que ela quer. Sabe? Ela primeiro se preocupa com todo mundo, inclusive com os meninos, para depois ela dizer: não, eu quero. Eles não, eles já tomam a iniciativa, que é isso que você falou. Eles se jogam, eles têm um mundo, né? É Preparado isso. para eles. Eu quero ler esse livro depois. Já gostei É da temática, maravilhoso. gostei da abordagem. Mas e você também, né, Rosana? Você tem uma moça e tem um rapaz. É, Então, esse desafio do muito. maternar em duas situações e trazendo pontos de equilíbrio, né? Sim. É um desafio É muito um- grande. Eu sim. só tenho a Maria Vida. Eu não pretendo ter, assim, aumentar a prole. Eu, assim, já entendo hoje, falando bem abertamente, assim, Ah, que esse processo intensivo dos anos iniciais de um uau. ser É humano muito, né? demandam muito. E no meu caso, sim, uma maternidade solo, é claro que isso me deixa traumas. Isso deixou, sim, por mais que eu seja terapeutizada, que eu leia, que eu estude, eu tenho plena consciência, Rosana, que isso impactou muito a minha carreira. Muito, Eu te muito. entendo. Foram escolhas muito densas. Eu, assim, abri mão de oportunidades profissionais em outros estados, fora até, porque minha filha não estava ainda. Não era, não estava ainda com autonomia, era muito pequena, e Sim. a rede de apoio, a ligação com o pai, com tudo isso, sempre foi, eu pensei com muito carinho em tudo isso. Chega um momento, hoje, quando pessoas me perguntam que sabem que eu vou assim casar, né? Eu ainda não divulguei amplamente, mas e quando vem o segundo? E quando, né? Isso não faz parte dos meus planos Sim. hoje, não, de fato não faz. Impactou a minha carreira sim. Eu acho que a maternidade ela é uma experiência muito profunda, ela é muito significativa e bonita, mas também ela é limitante. Ela traz, ainda mais com recortes, cada mulher tem uma situação de vida diferente. Eu fui mãe solo, eu quando engravidei não estava estável profissionalmente, levou anos para eu fazer a transição do jornalismo para o campo do conteúdo, das palestras. Então, Sei. realmente, pensar em voltar tantas casas É, eu para entendo. viver esse intensivão mais uma vez. Hoje eu tenho 41, né? Eu fico pensando, meu Deus, imagina eu tenho um filho hoje com 60 anos, como é que eu vou estar? Em que nível de orientação eu vou estar? Como vai estar? Então, assim, eu não me vejo mais nesse lugar, sabe? Hoje.
Sei que Hoje tudo eu, pode mudar, eu entendo, mas entendo que pode mudar, mas é um lugar mesmo que hoje as mulheres têm mais opção de pensar, né? De escolher. A Véria Conelli mesmo, que é uma psicanalista que eu gosto muito, ela fala, maravilhosa, né? fantástica. Ela fala que na clínica dela, ela escuta muitas mulheres hoje falando: eu quero ser mãe, mas eu quero ter filho, mas eu quero ter o papel do pai. Como é que faz para poder É, eu ficar tendo esse tipo de relação, né? Porque realmente a gente dá dois passos para frente e um para trás. Eu também aconteceu isso comigo. Eu fui fazer uma avaliação há algum tempo atrás na terapia, olhando a minha trajetória profissional, ela foi totalmente freada com a maternidade, que de uma certa forma, nessa estrutura patriarcal, é também um projeto de fazer com que as mulheres fiquem muito mais no cuidado do que vivendo, né? E a gente está hoje nessa luta para poder questionar essa estrutura, para ter mais licença paternidade, para os homens se comprometerem emocionalmente com o cuidado, mas a gente ainda está muito longe, né, Carol? Assim, é uma discussão ainda muito. muito embrionária, sabe? Então eu E entendo as é tão, mulheres hoje que não querem ser mães, tão sabe? importante essa tua fala, Orjana, de trazer isso assim para o campo do social, né? Porque quando a gente fala em reprodução, em maternidade, em ter filhos, a gente está falando de um sistema que nos sobrecarrega de uma forma, quando até a maternidade é um plano, porque isso precisa, né? Eu acho que até a própria Simone de Beauvoir ela traz esse questionamento que o que Sim. incomoda não é a mulher que não tem filhos, é a mulher que não sente culpa por Uhum. isso Sim. pelo por essa escolha. Então, acho que a gente tem essa capacidade de escolher hoje, mesmo sabendo que ainda sofre consequências e estigmas. É como se a gente tivesse numa berlinda sempre. É, Vivemos em estado de berlinda, de julgamento, de é. apontamento. Então, isso é muito cansativo. E quando você traz que os homens, eles precisam aprender até essa leitura do cuidado desde cedo, isso nos massacra, essa coisa do instinto materno terceiriza 100%, a ideia é terceirizar 100% da economia do cuidado, da lógica do cuidado para a gente, quando o cuidado é humano, ele é coletivo. Se você Sim. analisar, se você vai chegar no hospital, uma clínica geriátrica, você analisar quem são os cuidadores das pessoas que estão ali. Quem são os cuidadores intensivos dos primeiros anos de vida de um bebê? Normalmente, né, geralmente, que não é Sim. normal, né? É. Isso é condicionado, mas geralmente mães e babás. E babás que são mulheres. Mulheres que estão, muitas vezes, abrindo mão do tempo necessário de qualidade com os seus filhos, que também são pequenos porque precisam prover. Então, veja que sistema louco, adoecido, que ao mesmo tempo que ele precisa da força de trabalho, ele joga isso, a ponta que é da mulher, isso é uma função da mulher, e ao mesmo tempo ele tira do jogo a mesma quadra de oportunidades, sabe? Então é muito Sim. louco, isso é adoecido. Os É. homens precisam estar atentos, a gente precisa pregar não só para nós mulheres que já estamos nos desconstruindo, estamos sendo catequizadas também por um novo modelo de vida, mas os homens e a sociedade precisa urgentemente pensar em políticas públicas Exato, inclusivas. Carol, exato. A gente precisa caminhar agora, né? Que a gente vai ter eleição, enfim, a gente precisa trazer esse questionamento, porque até isso que você falou do instinto materno, é uma forma de capturar a nossa pulsão de vida, que é isso que a gente Uma está dizendo, armadilha. né? É uma armadilha. Exatamente, porque não existe o instinto materno. O instinto materno é algo que tem a ver, o instinto, isso vem do cuidado. Quem está cuidando vai desenvolver esse instinto. Entende? Mas isso ficou nas nossas Perfeito. costas, e aí a gente tem toda uma estrutura que se beneficia disso, né? Porque quanto mais a gente acredita que a gente tem esse instinto, e quanto mais a gente se afasta, mais a gente se sente culpada. Eu, por exemplo, que atendo muitas mulheres, mães, especialmente a grande maioria, é mulheres que se sentem culpadas porque deixam um filho na creche, cara. Assim, quem nunca? Eu também já fiquei na beira da frente da escola, em pranto, sentada no meio-fio porque deixei minha filha um pouco mais de tempo. Aí hoje eu paro para pensar, eu falo, meu Deus, como a gente realmente precisa questionar e se letrar. O letramento ele ajuda, traz muita libertação o letramento, né? Você fala, opa, peraí.
eu tô perdendo tempo aqui com essa culpa. A culpa sempre vai existir, né? Mas tem níveis de culpa que são muito paralisantes, assim, sabe? As mulheres que eu atendo mesmo que eu trago essa construção e a gente vai se perguntando, quando a gente para pra pensar, fala, isso não faz sentido. Que é isso que você falou, que a Maria Viva, que a Alice, minha filha, que o Romeu estão tendo a oportunidade de conviver com mulheres, com mães que estão subvertendo esse sistema, né? Que estão sustentando e indo mesmo assim, mesmo se sentindo culpa. Não, mas E eu vou, eu e vou. eu pago o preço Eu disso, eu também preciso pago o preço da pagar o preço. culpa. É isso. É E isso. olha, é tão sério assim a gente trazer esse tema para o jogo, abrir as Sim, cartas na exato, mesa e exato. falar sobre isso. Esse assunto está longe de ser uma pauta saturada. A Ah, gente com precisa, você certeza. falou em eleição, melhor momento para a gente estar revisando quem são as pessoas que a gente está Exato. Que a colocando gente em vai votar. cadeiras de poder com a caneta na mão. Ó, Jana, no final de 2000 foi no final de 2024, eu tive um estalo e pensei assim: não quero mais só ficar em sala de aula. Eu preciso colocar o meu trabalho em outro lugar e ouvir o que as mulheres da rua, pessoas que vêm, que vão, pessoas, assim, as mulheres do Recife, elas estão pensando sobre a experiência de ser mulher e o que para elas não cabe mais. Foi aí que surgiu o Laboratório Urbano de Escuta Feminina. E aí eu peguei duas cadeiras de praia, um banquinho, uma Sério? campainha e botei uma placa Uhum. e, de fato, o que aconteceu ali foi algo muito poderoso que surgiu essa ideia do capital feminino, de É isso que eu queria que você nomear falasse, mesmo. Carol. Como você Então, criou esse assim, projeto? Como é que ele surgiu? e Aproveita. aí, Fala. perfeito. Ah, Esse projeto ele surgiu de uma inquietação de dizer, poxa, eu não quero mais só estar dentro de aula falando sobre empreendedorismo feminino, dentro de sala de aula, sobre o capital. Na verdade, que eu não tinha nem nomeado ainda o que era o capital feminino, eu precisei ouvir. Criei o meu laboratório. O povo vai para Cambridge, para Yale, para fazer pesquisa. Eu criei a minha pesquisa e fui lá para o meio da rua com minhas cadeiras de maravilhoso. praia e meu banquinho falar com a mulherada. E olha, o que eu ouvi. Ó, Jana, tipo, a gente falando sobre papéis e funções sociais, né, da mulher. Teve uma mulher que eu acho que já para mais de 65, 70 Aham. anos, ela falou assim: eu sinto, mas vou entrar na estatística muito brevemente, se o meu marido não mudar. Ele diz que me ama, eu amo, mas ele odeia o meu sucesso. Veja, que coisa forte, né? Quer dizer que dentro da. Os homens muito beneficiados pela estrutura, e quando Sim. a mulher quer ir para o mercado, quando ela quer empreender, quer fazer algo novo, independentemente de idade, parece que existe algo que não são todos, né? A gente não estou generalizando aqui, mas Sim. sempre tem esse estigma muito grande na vida da mulher que paralisa. Saiu pesquisa recentemente, eu preciso até me atentar em relação à fonte, que mostrou quão mulheres são mais felizes depois que ficam viúvas, porque começam a viver. Dentro dessa pesquisa do Laboratório Urbano de Escuta Feminina, 3 mulheres no mesmo dia citaram o que você quer para ver o mundo mudar. Educação feminista. 3. Assim, num cenário onde eu entrevistava 10 por dia, 15, Sim. 12. Então, assim, é muito forte ver essa percepção em nós próprios. A gente sabe que essa educação precisa acontecer, tem um senso de cidadania diferente Sim. e mudar, né? O peso da palavra feminismo ainda é muito mal interpretado. Ai, Carol, tem duas coisas que você falou assim que eu percebo também. Por exemplo, eu fui casada durante 20 anos, né? Tô há Você três, foi? fui, e tô há 3 anos separada. Fui casada com um Hum. cara muito parceiro, muito, um pai presente. E foi impressionante que quando ele saiu de casa, como eu percebi o quanto eu fazia muito mais. E ainda assim, eu tinha uma visão um pouco turva de que tudo que ele fazia já era muito. Então, eu não conseguia perceber que, na verdade, eu fazia muito mais do que ele, entende? Assim, a minha filha uma vez falou isso para ele em um dado momento.
a gente estava conversando, ela falou assim: Não, papai, mas você faz coisas pontuais, porque eu crio uma menina feminista. Então, você faz coisas pontuais. O que a mamãe faz é outra coisa, você não vê, que é o trabalho invisível. Tanto que ela chega a ser, às vezes, rotulada na escola. Ah, chegou a feminista. E ela vem tentando desconstruir isso. Por que vocês estão dizendo isso? O que eu defendo é um lugar de. Que ela, inclusive, ela me corrige de equidade, que não é nem igualdade. Porque ela começou a dizer, Isso. mãe, é equidade, porque se você ganha menos e o cara ganha mais, não pode ser igual. Tem que ser proporcional ao que cada um ganha, Proporcional. né? Perfeito, perfeito. E aí, eu que sou uma mulher que venho estudando, né, já há algum tempo, que trabalho com mulheres, me peguei me sentindo dessa forma, olhando, falo, caramba, como assim? Eu estava aqui e não estava vendo que eu fazia muito mais, entende? E como isso me sobrecarregava e me tirava energia para poder estar no mundo, enfim, vivendo e fazendo as coisas que eu amo, né? Mais Mais plenamente, plenamente, mais feliz, exatamente, mais com feliz. mais conexão. E que massa você trazer isso, porque eu gosto muito quando eu escuto mães falando que seus filhos, suas filhas estão se tornando seres humanos mais conscientes. E essa coisa, essa força da palavra do feminismo, ela ainda traz muitas nuances e Muito camadas e peso, né? muitos estereótipos jurássicos que Ai, já não Carol, cabem mais. nossa, Ontem eu estava com meu primo de 16 anos e eu achei tão massa, tão bonito quando ele falou assim: Olha, prima, eu estudei nesse colégio aqui, e ele tem uma coisa muito legal. Ele traz valores. Ele não é um colégio apenas conteudista. Então, é importante para a Maria Vida fazer isso. Estudar um colégio que pode ser o melhor do mundo em conteúdo aqui, mas que vai talvez colocar para um outro lugar, sabe? sei, sei. E eu achei lindo, porque ele tem 16 anos. É aquela fase do oba-oba, que você tem vergonha muitas vezes de ter É, uma opinião mais crítica. E eu achei, ó, até falei para Leandro, para o meu noivo, eu disse, que coisa bonita ver um adolescente se tornando um homem que pensa em valores. E ele falou, tem sim. igualdade, tem questões de inclusão, sempre tem pauta, redações no colégio que falam sobre isso. Poxa, Aham, que legal. Então, a esperança não pode, por mais que seja difícil, não pode morrer. A gente vai fazendo essa nossa parte. E que sim. massa que tua filha está nesse caminho. É assim que eu espero também É, seguir com a minha. e é uma coisa, hoje ela mesma ela tava, porque eu, fazendo alguma redação da escola sobre desigualdade social, ela falou, mãe, qual é o nome daquela mulher mesmo que eu escutei uma vez você falando, a Viviane Mosé, ela decorou uma frase de um texto que eu apresentei, de um vídeo que eu Sim. apresentei para ela, porque eu atuo estrategicamente, Carol, assim, sabe? Em muitos momentos eu pego algumas coisas e falo, isso aqui a Alice precisa ver, isso aqui Romeu precisa ver, eu chamo o Romeu e falo, ó, tá vendo isso aqui que você tá vendo? Foi eu que arrumei, meu filho. Tava tudo fora do lugar. Eu trago o tempo inteiro uma lembrança para eles do que eu tô fazendo aqui, sabe? Para que eles não só vejam no mundo, mas que eles consigam ver também no dia a dia. Na prática, né? Na Na vida prática, real. exatamente, na vida real. Isso que você falou do Perfeito. feminismo, me lembrou agora, eu estava esses dias conversando numa mesa com quatro amigas, e foi assim, um momento em que eu senti que criou uma certa tensão no papo, porque elas falando um pouco sobre que o feminismo não deveria existir, que o feminismo ele é muito radical, né, que o homem ele precisa trazer segurança, ele precisa prover, ele precisa não só prover financeiramente, mas prover na segurança emocional. E eu fiquei tentando conversar com elas de um jeito em que eu não fosse impositiva, tentando fazer perguntas, mas assim, o feminismo ele busca um cuidado com todos nós, porque se o homem não olha para isso, é ele que está sofrendo, inclusive. Eu tenho um filho homem. Eu vejo Sim. isso, como meu filho homem, ele já é cobrado pelos meninos para ele não chorar. É esse feminismo que eu defendo, para que ele possa chorar, para que ele possa expressar, sabe? Falar seus sentimentos, expor Falar sem vergonha, exato. né? E eu me lembro, aí eu falei para elas uma coisa que me marcou, e que eu não tinha nem tido noção disso, que quando eu era adolescente, eu tenho um irmão 4 anos mais novo do que eu. E eu me lembro a angústia do meu irmão de ter um carro na mão do meu pai,
para poder sair com a menina, de ter o carro e ter dinheiro. E eu era a princesa que só precisava entrar no carro e a conta ser paga. Era só isso que eu precisava fazer. Eu via, eu falei, tem uma coisa errada. Por que que ele tem que ficar tão angustiado em ter que prover tudo isso, fora a questão emocional, que ele já está mexido porque vai ter que tomar iniciativa, sabe assim, um monte de coisa que ele tem que fazer. E nós, mulheres, precisamos ficar esperando, sabe? Ou seja, é uma estrutura que adoece todo mundo, Carol. E aí, É eu acho que isso. o feminismo radical, talvez esse anti-homem, é o que eu não acredito, entende? Mas eu acho que nem existe. Eu acho que o feminismo em si, ele defende esse lugar do cuidado mútuo, mas ainda é E deturpado. nessa, é muito deturpado e teve um dia desses que eu acho que ano passado, não sei, em conversas, eu e meu pai, ele dizendo, eu não gosto de nenhum ismo, eu não gosto nem de feminismo, nem de machismo. Aí entra É, nessas pautas assim, que não tem lé com cré. Então, assim, eu disse, pai, o senhor está com tempo para a gente conversar aqui? Tá tudo bem? E senta aí, aí, senta e e aí conversa. fomos conversando, e assim, no fim das contas, o que ficou claro? Para ele, que traz assim um retrato também de uma geração, né? É como se o feminismo quisesse vir só assim para queimar o sutiã mesmo e É, fazer aquele movimento de revolução, de arruaça, e veja, não entende o cerne é o da questão, letramento, né, que a gente está o conversando. letramento, para ele entender que feminismo é algo totalmente hoje necessário para o desenvolvimento de sociedades mais saudáveis, mais equânimes, ele precisa realmente fazer parte, vai beneficiar homens e mulheres. Exatamente. Então, assim, ele foi resistente nesse momento introdutório, Sei. mas foi para uma palestra minha. Aí precisou meu pai ver a plateia de pé me aplaudindo, as pessoas vindo falar comigo ao final, e ele, nossa filha, foi fantástico esse negócio que você fez. Aí eu disse, é tudo que eu falo, com coque no cabelo, leite no bigodinho aqui, o sutiã aparecendo em casa, e precisou de uma plateia para ficar mais bonito do senhor ouvir, entender. E na minha palestra, nessa ocasião, eu falando, né, do amor que eu tenho pelo meu pai, da importância de Exato. homens que são participativos e que não é aqui segregador, não é excludente. É dizer, ó, vem para cá, que tá todo mundo aqui no mesmo barco e a gente precisa de vocês nessa história. Exatamente. Vamos colocar todo mundo na roda, né, Carol? Para a gente. Exatamente. É isso, é em prol de uma sociedade mais saudável, né? Eu vejo isso com meu filho, que agora a gente tem conversado muito, que ele está nessa fase dos 11 anos. Eu atendo algumas mulheres em mentoria que eu oriento elas de leitura, para levar para os filhos leitura, porque assim, é tanto Foi. distanciamento disso, sabe? Que a gente não fica perdida. A gente não sabe, termina repetindo. Isso que você falou, por exemplo, da sexualidade da sua filha, que você precisou conversar e se abrir, né? É sobre isso, entende? Se eu não me abro para o novo, como é que eu vou apresentar para Alice e Romeu coisas que eu não tenho noção? Eu preciso me informar. A informação, ela traz muita liberdade, né? Traz a Sem dúvida, possibilidade de é tirar diálogo. poderoso. Exato. Minha filha saber que daqui a um tempo vai vir uma menstruação, né? E que o que é que está acontecendo com o corpo dela? Então, toda a conversa da história da sexualidade permeou isso aí. Exato. Ah, como é que. Então, o desenvolvimento, vão surgindo os brotos mamários, e aí vem, né? Tudo isso que vem acontecendo na vida de qualquer criança, qualquer menina que está se tornando, né, pré-adolescente, adolescente. Então, trazer isso, mas de uma forma bacana de falar, sem ser ofensiva, sem ser agressiva, é falar do jeito certo, indicado para cada idade. Então, eu não sabia, busquei aprender. Eu Que entendo. tal se todo mundo fizer um pouco disso, né? O mundo precisa, o cuidado é coletivo. Eu li hoje, estava fazendo uma limpa aqui no iCloud dos arquivos e vi um vídeo que queria dizer mais ou menos assim, de pessoas que estavam desamparadas, aí chega uma pessoa e uma criança e traz um prato de comida, a bengala do que tem a perninha amputada, alguém vai entregar a bengala para. Gente, o cuidado,
ele traz um poder, de um bem-estar social, de mudar o clima dos lugares, de trazer bem-estar, de trazer pertencimento. Então, não é sobre mulher que cuida, é pessoas que precisam aprender a distribuir esse cuidado, a ofertar. Não é sobre não cuidar, né? É sobre trazer Exatamente, as pessoas e os homens mais para esse lugar do cuidado, né? De partilhar exatamente. mais esse lugar. Eu queria que você falasse, só para a gente já estar caminhando para o final, Carol, que a gente é Já, tão rápido, né? Eu nem já. falei que você é jornalista, comunicadora, mas o capital feminino hoje acontece como? Através de palestras. Eu olhei um pouco seu Instagram, que você tem um Instagram direcionado para o capital feminino, né? Novo, Eu exatamente, vi que ele é recente, novo. que eu criei há uns dias. Eu tô querendo, tô fazendo agora, dando uma repaginada nesse. A vida nova tá mudando em todos os sentidos. E aí eu resolvi realmente fazer uma separação para trazer uma leitura mais clara do conteúdo, trazer uma aproximação. Eu fiz até um story hoje que eu vou postar ainda, Ah, divulgando isso, sabe, desse Instagram novo, que na verdade não é só um tema. O capital feminino virou um movimento, né? Desde que eu participei de um reality show ano passado, de palestras, enfim, e fiquei entre as 20 do Brasil com esse tema do capital feminino. Fui lá para Porto Alegre participar dessa competição e veja, tive um apagão no palco. Tive um esgotamento. Exatamente, faltando um dia e meio antes do embarque, tive duas notícias bem complicadas, assim, desafiadoras, né, familiares. Eu já não queria mais estar naquele lugar, mas tinha traçado toda uma trajetória e tive um apagão, um burnout mesmo, no palco, na última atividade, não passei para a final, mas foi um grande aprendizado e aprender a respeitar os limites do meu corpo, aprender a olhar para mim com mais carinho. Poderia não ter subido no palco se eu não estava bem. Poderia, mas subi, né? Então, assim, eu trago hoje uma nova lente diante do ocorrido, mas o Capital Feminino, essa mensagem que chegou, né, entre 35 mil inscritos e que chegou nesse lugar, ela é muito poderosa e sim. ela vem com essa perspectiva de trazer a valorização das habilidades e das experiências femininas como um ativo econômico de valor para o mercado. Então, é aquela história que você falou, né? Ah, o jeitinho, é traço de personalidade feminina, porque mulher é dedicada no que faz, porque mulher é agregadora, mulher lidera equipe, mulher faz tudo isso muito bem, estatisticamente falando, e mulheres. Olha, vamos trazer uma provocação aqui, ó, Jana. Como é Hum, que nós, mulheres, chegamos em pesquisa estatística, não são vozes da minha cabeça, sim. nós temos 80% das decisões de compra e menos no mundo, internacionalmente, menos de 6% dos cargos de poder no mundo. Essa conta não fecha, minha É, amiga. não Não fez. fecha. Como a gente decide, como quem decide não está no local de decisão? É uma contradição. É um Sim. adoecimento do processo. Então, a gente precisa olhar para isso. Então, a perspectiva do capital feminino é trazer a invisibilidade histórica da mulher, como nós mulheres temos carga horária assim, quase o dobro, né, dos homens, domesticamente falando, em casa, nas atividades do lar. Essa economia do cuidado que não aparece, mas que promove força de trabalho, faz com que os filhos, né, vão para o mercado, que Uhum. estejam aí pensando em inovação, fazendo transição de empresa, faz tudo isso. E esse trabalho, que é tão poderoso e necessário, ele não ganha, de fato, o destaque, o crédito que deveria. Trabalho E invisível, isso né? então, assim, essa conta, um mantra da minha palestra é muito, essa conta não fecha, minha gente. Essa conta não fecha. E dentro dessa perspectiva do que eu comecei a valorizar mais ainda e falar, trazer para a pauta e para a língua afiada da Carol Maia, Uhum. o tema, foi que esse tema do capital feminino, ele atravessou a minha vida quando eu também não sabia, quando minha filha nasceu, eu transmiti um vírus congenitamente para ela, o CMV,
E durante a gravidez, claro que foi uma gravidez super tensa, com mais ultras do que o normal, enfim. Quando eu achei que eu ia embora com a minha filha para casa, a pediatra disse que não, que ela não iria, ia fazer um check-up, deu o que eu tinha transmitido para ela, uma carga viral altíssima na urina, no sangue, tirou líquido da medula. Ficamos internadas quase 2 meses. E aí, já nesse processo de atenção para o feminino, me caiu um estalo. Quem foi que criou o remédio que curou a Maria Vida? Ó, Jana, eu fui numa pesquisa e descobri que, obrigada, Gertrude Elion, essa cientista, máquina humana do conhecimento, foi impedida de fazer doutorado por ser mulher. E ela, ainda assim, anos depois, criou a Ciclovir, que é um dos antivirais mais poderosos da humanidade, que movimenta uma indústria de bilhões, que até 2033 promete aí, está batendo a casa dos 9 bilhões, eu acho que é isso. Mas foi ela quem curou a minha filha, e ela ganhou o Nobel por isso, e foi impedida de fazer doutorado por ser mulher. Então, o capital feminino, ele fala sobre isso, sobre voz, valor, oportunidade, e fazer com que mulheres entendam que suas habilidades não são traços de personalidade, são desenvolvidas por um sistema que ainda nos sobrecarrega, mas que isso também precisa vir, ó, ser jogado a nosso favor. A gente precisa olhar para isso, que as minhas habilidades, por que que nós temos vergonha de pedir aumento salarial? Por que que nós ficamos constrangidas ao ver uma sala inteira de pessoas e a gente tem uma opinião massa, uma ideia massa, e a gente fica assim, ó, levantando um dedo bem baixinho? Tá errado. E esse sistema está adoecido, está errado. A gente precisa falar, ter voz. Então, a voz do capital feminino, que era, que estava ainda, né, no meu Insta passado, que é o meu, se tornou o meu pessoal hoje, o Ela Carol Maia, vem essa voz do capital feminino. Então, a voz que mostra para a humanidade, que revela que essas habilidades, essas competências femininas, elas moldam, seguram o mundo, sustentam o mundo de pé. E nós ainda não estamos atentas como deverias, mas estamos acordando, Rosana. Estamos. E é bonito você falar isso porque, para você ver a ambiguidade que é a maternidade, a gente falando de toda essa dificuldade que é existir, né, sendo mãe, onde as nossas carreiras são colocadas, a gente termina freando as nossas carreiras e de repente a maternidade fez você mobilizar um projeto que virou um projeto da sua vida, né? Eu também me tornei feminista quando eu me tornei mãe, quando eu percebi que quem Que cuidava lindo, mais era eu, quando eu que ficava lindo. o tempo todo tendo que parar para poder o outro, né? Na época, o meu ex-marido, eu me lembro que eu participei de um documentário, O Começo da Vida, que é um documentário que fala sobre. É um documentário bem conhecido, que traz esse início da vida. E eu dei um depoimento no documentário, já muito mobilizada, com um filho pequeno, falando que na época ele era médico e ele dava plantão, que as pessoas me cobravam, a família, principalmente, para eu poupar ele, porque ele trabalhava de plantão. E quando ele chegava, eu estava exausta, morta, mas eu tinha que poupá-lo ainda porque ele precisava dormir. Mas eu também não estava dormindo. E eu nunca aceitei isso. Então, para mim, o feminismo surgiu nesse momento, né? Logo quando os meus filhos nasceram, que eu falei, não, alguma coisa eu vou ter que fazer com isso, porque eu não tenho condição de viver num mundo onde eu não possa buscar o que me preenche, até mesmo como mãe, né? Aí você entende como tem um Sem dúvida. lado desafiador, né, da maternidade e ao mesmo tempo o lado transgressor, né, que parece que ser mãe traz um negócio dentro da gente, né, Carol, assim, de Uma sair, potência, é, eu acho que assim, meu é um Deus, furacão que vem remexer por tudo, vai mexer tudo aqui por dentro, remexe, e é uma viagem sem volta, viu, Jana? É uma viagem sem volta. De tantas malas que eu já arrumei, de tantos voos que eu já peguei, esse nunca tem um destino final, porque sempre é uma fase nova, sempre é uma demanda nova, e isso aí que você falou, eu acho arretado. É aquela história que diz assim: olha, a mãe, ela tinha tais habilidades antes de ser mãe, a mulher, né? E depois que ela se torna mãe, parece que ela se torna assim, adivinhadora,
de leitura de cenário, entende, faz, como é Gente, que chama? Projetos ai meu Deus, como é que chama? Aquele projeto de empresa que você está sempre fazendo o gerenciamento de recursos, o que já cabe, o que não cabe mais, como ela se comunica. A mãe, ela faz mímica, ela entende, ela sabe qual é o motivo do choro do filho. Então, assim, é um negócio que quem não está entendendo que isso é uma é, potência corporativa, é uma potência social. exato. É o Como que você isso pode falou, ser né? ignorado? Como é que a Hã? gente pode duvidar da gente, né? Isso que você disse, né? A gente Como é que a gente precisa pode duvidar? A gente não está reconhecer, vendo exato, o que a a gente está nossa produzindo. E potência. veja só, se Gertrude Lyon, a mulher que Olha, curou, que criou o antiviral hoje, um dos mais poderosos do mundo, se não mais, não sei, vou até me informar sobre isso, ela foi convidada a ficar na salinha do canto, recebeu um bloco, impedida de fazer doutorado, e ainda assim ela prosseguiu. Por que que muita gente, poucas pessoas conhecem o trabalho da Gertrude? Eu eu queria não digo, eu não entender. conheço. Eu não conheço. Pois, e por que aí outra pessoa, a mulher que criou a geladeira, você sabia disso? Os nossos mantimentos, os nossos alimentos, eles têm hoje uma conservação, porque uma abençoada criou a geladeira. Outra que fez o primeiro algoritmo do computador, que na época era totalmente diferente, foi uma mulher que criou a fralda. Então, são uma série de invenções que nós não temos conhecimento, Não tem. porque vivemos nesse olhar muito limitante dessa sociedade que esfrega na nossa cara que a gente tem um papel a cumprir. Então, assim, esse é a proposta do movimento do capital Legal, feminino, bonito. trazer à tona as habilidades que nós temos, entendendo que é um jogo difícil de jogar, porque ao mesmo tempo que é muito importante a gente trazer os nossos ativos, a gente falar com gosto, gostar de sucesso, não Uhum. ficar timidazinha, não perder oportunidades, né? Isso. Tímida de estar falando sobre o seu talento, sobre o seu projeto, sobre a sua ideia, mas ao mesmo tempo também essa força precisa ser sempre pensada e analisada com muito cuidado para que a gente não se sobrecarregue mais do que É, nós com já somos sobrecarregadas. Então, é uma linha muito tênue. Então, o é, convite que eu faço hoje aqui é repensar nesse capital que nós todas carregamos com os nossos olhares, nossas visões de mundo, nossas experiências e nossas competências, tudo isso que a gente faz e promove uma mudança, uma melhoria no mundo, que a gente consiga estar falando sobre isso com mais afeto, com mais gentileza e com mais responsabilidade. parabéns pelo seu trabalho, assim, que ele voe, que a gente possa depois ter outras conversas, porque me ficou me vindo aqui tanta coisa, sabe? Tantos desdobramentos, né, que esse assunto traz. E eu queria só que você finalizasse falando das suas redes sociais, do seu trabalho hoje, aonde as pessoas podem te encontrar, mas também como é que você cuida da mulher que existe hoje, sendo mãe. O que que você faz por você, para poder estar alimentando essa mulher diariamente ou constantemente? Conta pra gente. Vamos lá. Primeiro de tudo, eu não agradeci, né, por estar aqui. Ah, Essa agenda de hoje, ela foi programada com muito carinho, né, Jana? Que a gente já estava tentando. Eu tentando. estou num período que eu não estou tirando férias, né? Porque o trabalho da mãe ele não tem pausa, ele não para, ele não tem feriado, não tem dia santo, né? Então eu estou com minha filha nessa adaptação aqui, estou em estado de atenção, em alerta, não estou, de fato, conseguindo ter o meu momento de descanso, porque ela está efervescente com tudo que está acontecendo, e eu estou acolhendo isso com muito carinho, mas também, sim, preciso sempre, para estar mantendo minha energia lá em cima, como é a minha característica, eu preciso estar treinando. Eu Ah, hoje corro, eu eu faço vi no seu Instagram. funcional, Você corre eu bastante. faço, corro, não estou correndo como eu deveria, mas também entendo que é um momento de transição, de mudança, e que eu preciso fazer adaptações na minha agenda. Hoje, o meu noivo, ele me treina remoto, que ele trabalha, né, como personal também, então ele faz esse trabalho, então eu estou sempre treinando uns 5 dias na semana, seja 2 correndo, 3 fazendo funcional. Eu amo ler. Eu tô sempre, às vezes eu digo para eu ler, Amor, tô indo para a cama com Simoninha, é o meu livro. Tô indo agora com Bel. Eu sempre vou falando o que é que eu tô lendo, porque ter contato com mulheres que foram destemidas, vanguardistas, é uma coisa que É me incrível, né? deixa A mim também, Carol. me deixa assim em um outro lugar desse mundo.
E ter esse contato com a leitura, ter esse contato, eu gosto muito, minha vida é muito musicada. Então eu gosto, estou sempre ouvindo música, eu estou dançando reggaeton enquanto eu estou fazendo uma coisa, enquanto eu estou cozinhando, enquanto eu estou arrumando as coisas. Eu amo música latina. Então isso também é uma característica minha. E estou sempre com meu café e meu vinhozinho, né? Eu amo um cafezinho, amo tomar um vinhozinho. Então são coisas Gostoso. que gosto muito de me alimentar bem. Então eu cuido hoje da minha alimentação muito mais do que eu cuidava há 3, 4 anos. Quando eu comecei a correr, foi uma virada de chave, melhorou muito os meus níveis de cuidado, né, com minha própria saúde. Então, eu tento fazer isso e tento sempre estar ao lado de mulheres que me engrandecem. É, eu também. As minhas amigas de infância, as minhas amigas que vieram depois da faculdade de jornalismo, as minhas amigas do mundo, que como eu já morei em muitos lugares, eu acabei fazendo amizades. Então, assim, eu Legal. não abro mão de estar com minhas amigas e de estar fortalecendo essa energia feminina com mulheres potentes e poderosas. E assim, Legal. isso que me fez me conectar com você. Idem, te admiro muito, mais ainda depois de te escutar e de perceber que a minha intuição estava me dizendo realmente que existia algo ainda maior, né? No seu trabalho, em querer conhecer mais profundamente a sua história. Aquele dia eu sabia que tinha alguma coisa ali realmente bem poderosa na sua fala, né? Muito impactante quando você fala e traz, porque vem do coração, né? Eu senti que vem uma coisa meio que. Agora eu entendi que tem a Maria Viva que veio, né, de tudo isso, assim, né, como um respiro, né, uma necessidade de viver, né? Então, é muito bonito, assim. Obrigada E pela sua. venham chacoalhar também, porque hoje, falando bem transparente, eu tô Aham, cansada eu pra sei, caramba. eu sei. Tô cansadíssima. Eu Tava também. aqui antes de começar falando da vida real, né? Que é assim que a gente É, gosta. Eu falando assim pro Lê, amor, tô tão cansada. Hoje eu tô, nossa, tô aqui. E aí perdi alguns trabalhos em quem não tá Recife e cansado, tô. né? E aí fico assim, Meu Deus. poxa, eu sei que é tão importante estar aqui, mas tem o meu trabalho também, né? Então, assim, é sempre tentando encontrar Eu a sei. melhor forma de exercer todas as minhas habilidades. E tem momentos, sim, que alguma área vai ficar mais defasada, mas aí eu estou em ponto de alerta e de atenção para que isso não dure muito tempo, para que isso seja uma travessia mais suave, né? Eu sei que eu estou em transição, mas assim, senti porque eu queria ter feito alguns trabalhos mas que hoje eu estou aqui e que eu não poderia pegar, assim, sabe? Mas faz parte do jogo, faz Eu acho parte que do é esse propósito. processo de poder acolher o momento que você está e, ao mesmo É, tempo, também poder falar que está cansada, né? Eu vejo muito isso é isso. Isso é maravilhoso. muito importante. A gente está cansada. Mesmo Estou cansada, a gente tem cansada. que encontrar respiros com vinho, com café, como você disse, bota uma música e vai encontrar uma, sabe? Ter essa dança, né? Porque senão fica uma coisa muito assim, muito politicamente correta. E acho que aí é o mais difícil o acolhimento, sabe, Carol? Porque Aí eu você fico quer estar louca. lá, Não não aguento pode nem não, reclamar, amiga. gente. Como é que não pode? É. Né? E sabe uma coisa que você está falando? Isso é tão é sensacional trazer essa fala para o final, porque muitas vezes em que nós mulheres abrimos a boca para desabafar, para É, falar o que nos acomete, o que nos aflige, o pode ser que nos incômodo, né? machuca, parece que assim, nossa, mas como você vive estressada. Exato. Nossa, sempre vem um olhar de julgamento e apontamento e pouco acolhimento diante de todo cenário que não é uma invenção minha nem sua, né? É só a É, gente olhar para os lados e ver a realidade social que a gente vive, de desigualdade, de responsabilidade, de tarefas, de afazeres domésticos, de jornadas duplas, o triplas. mínimo é acolhimento, né? O mínimo, O né? mínimo. Eu ensinei Por uma favor. frase para Maria Vida que hoje ela já fala: se não é para agregar, não fale. Eu já disse para ela: se não é para ajudar, meu amigo, você fica aí Ah, na sua e é, tá tudo certo. Porque de esse gente negócio assim, de, ó, esse negócio de relaxe, achei. não, não dá, meu amor. Não É peça para eu isso. relaxar, não. Só acolha, só fale. Tá difícil mesmo, né? É isso, vamos É um nessa. E os abraço, melhores é um virão. café quentinho, Exato. a gente quer ou uma ideia. Uma ideia. Às vezes o Leandro faz. Como é que eu posso te ajudar, amor? Eu disse, vamos, me ajuda a pensar. Porque às vezes as minhas ideias estão tão confusas com o tema. Me ajuda a pensar como eu posso resolver Maravilhoso isso. isso. Muito Me bom. ajuda a pensar, porque tem hora que não é porque.
O que eu não quero é porque meus pais estão envelhecendo. Existe agora dois níveis de cuidado, né? Que é a geração sanduíche. Minha filha pequena precisando disso e Honesto. meus pais envelhecendo. Meu irmão, ele tem uma cegueira rara, mesmo. Então, assim, ele nos oferta apoio de forma limitada, porque ele já tem o questionamento, a questão dele, né? A situação dele. Então, assim, eu me sinto muito envolto nos cuidados com os meus pais também. Imagina como eu estou me sentindo. Vim mudar, fazer uma mudança dessa e deixar meus pais em Recife, que já estão com seus 70 anos, problema de circulação, problema disso, sai na rua, cai. Enfim, são tantas coisas para pensar que às vezes uma ajuda muito valiosa de quem está ao nosso lado me ajuda a pensar, porque tem horas que eu não consigo Sim, sim. pensar com clareza, É, sabe? sei, sei. E que E a bom. gente precisa ser muito verdadeiro, falar É, isso. e é bonito também bancar o que se defende, né, Carol? Assim, sabe? Eu acho isso muito massa. Tipo, você tem um amor, óbvio, pelos seus pais, mas você está indo em prol do seu sonho, da sua vida, né? Os seus pais construíram a vida deles. Lógico que a gente não está falando de negligência, mas eu estou falando assim, Sim, desse lugar de se apropriar da fala, sabe? É tão difícil isso, porque a gente pode falar muito bonito aqui, e na prática, a gente não exercer, entende? Essa transgressão, claro, esse lugar desse cuidado com nossos filhos, dizer, não, você pode chorar, vem aqui, você não precisa ser forte, você não precisa ser o provedor, você tem que encontrar uma parceira, vocês podem dividir tudo isso, né? Ela também tem que trazer perfeito. segurança, não é só você que tem que trazer segurança para ela, meu filho, como é que vai ser isso, né? Para Alice, sabe? É estar exercendo isso É, diariamente, né? Porque senão fica um discurso bonito e na prática a gente não consegue viver isso, pouquíssimo né? aplicável, né? É, Pouquíssimo aplicável. Então, eu acho que esse cuidado aí é muito importante e interessante, Orjana, que quando muitas pessoas sabem que vamos passar por essa mudança, a pergunta é: e teus pais, como vão ficar? eu sei, querida, eu imagino. Então, assim, Imagino. veja só, é difícil responder essa Sei que a gente pergunta, mas eu digo assim: meus pais vão ficar bem. Eles vão vai, ter tempo agora, mais tempo ainda, para que eles possam curtir esse outro momento da vida, vão estar se curtindo mais, né? Porque eles são muito apegados à Maria Vida. Muito. Sei que vão sentir, Maria Vida também vai sentir, mas eu acho que vai ser um grande ganho para prescrever para todo todo mundo, mundo. todo mundo. Exatamente. Então a gente ainda tem isso, a gente cuida daqui também e está sempre disponível para falar com as nossas mulheres da vida, né? Eu tenho É, muitas, graças a Deus. parabéns, Teve um dia, Carol, pela sua coragem ó, de ser e quem que bom você que é. você me achou, que Ah, você está aqui, que a gente se conectou, porque é um sim. achado assim, e que eu quero também levar. Eu tenho admirado o seu trabalho, vejo os seus posts, que são muito acima assim da borda, sabe? Ah, Passaram longe da borda. Você é profunda, você é intensa, e a gente está precisando de mais pessoas assim no mundo, Osana. De sei que pessoas que banquem, que é. falem sobre. Isso não quer dizer que a gente seja grosseira com ninguém, né? A gente Não. está simplesmente levando uma mensagem, a gente precisa revisar o modo que a gente está vivendo. A gente É precisa isso que a gente revisar. começou, né? A gente começou falando desse letramento, né? Isso que você falou, eu achei tão, tão maravilhoso. Eu também tenho essa sensação de estar pegando essas mulheres, assim, e pegando as histórias delas e tomando de canudinho, assim, sabe? Aprendendo com todo esse processo e podendo fazer diferente, né? Eu acho que isso é muito maravilhoso. Acho que Sem dúvida. você tem algum autor que falava isso, que eu não lembro agora o nome dele. Para educar, a gente tem que fazer diferente, né? Repetir. É isso. Sabe? Eu acho que é tudo bem, tem coisas que a gente pega e fala, pô, isso aqui foi massa, vou seguir, mas tem coisas que a gente pode mudar, né? Eu acho que o letramento ele entra um pouco nesse lugar. Mas é isso, a gente vai Perfeito. ficar aqui assim, que eu não consigo nem encerrar. Não, Obrigada, é Carol. difícil. Fale o seu arroba para as pessoas poderem te seguir e a gente vai segue se conectando. O Capital Feminino. E para também, quem quiser ver do outro lado, a Carol que corre, que toma café, que toma vinho, que ama ler, que ama aprender, ela é Carol Maia. Ah, que legal, que legal. Obrigada, viu, Carol? Um beijo grande e sucesso na sua nova vida, querida. Vá com tudo, se jogue nesse casamento e seja feliz. Amém. Viu? E eu quero aí, Beijo ó. grande. Quero um encontro com você aí, Ah, eu em quero Salvador. também. A gente vai organizar isso. Tem Vamos vários sim. projetos surgindo. A gente vai se Isso. conectando. E eu sei que você fala e faz, eu também. Vai É, acontecer. vai. Um cheiro. Beijo. Obrigada, Cheiro. gente. Tchau, Tchau, meu amor. tchau. Beijo, Beijo. tchau.